Muitas coisas não aconteciam na minha vida, não porque, por exemplo, eu não tinha capacidade para ter, mas sim porque eu ainda não estava pronta para ter. E você sabe qual é a diferença? Você pode até ter capacidade para ter algo, mas às vezes emocionalmente você não consegue dar conta daquilo que você pediu. E a gente não tem noção do quanto isso atrapalha o nosso movimento de crescer, ou de florescer, ou de ter coisas que sejam realmente valiosas na nossa vida, que a gente quer muito, porque a gente não tem noção do quanto o nosso emocional atrapalha ou ajuda no nosso processo. E eu só tive noção disso quando eu comecei a crescer. Quando eu parei de ser imatura, quando eu aprendi a fazer escolhas mais corretas para minha vida, quando eu troquei de relacionamento e fui para um relacionamento muito mais maduro, muito mais saudável. Aliás, saudável, porque o outro que eu tinha não era, né? E aí eu comecei a perceber que muitas coisas não aconteciam na minha vida, como, por exemplo, prosperar financeiramente, vamos colocar assim, porque eu não tinha maturidade emocional para dar conta. Eu não tinha maturidade emocional para sustentar aquilo, sabe? Para receber o dinheiro, cuidar do dinheiro, administrar o dinheiro, desenvolver o dinheiro, projetar o dinheiro, porque não é só sobre você ter dinheiro. A mesma coisa no relacionamento. Eu sofri anos querendo um relacionamento saudável. Mas quando homens saudáveis, né, se aproximaram de mim, porque depois que eu amadureci, eu vi que tinha homens bons que me queriam. Eu não sabia lidar. Eu não sabia o que fazer com um cara que era bom. Eu não sabia o que fazer com um cara que era legal. Eu não sabia o que fazer com um cara que era gentil, que estava decidido. Eu não sabia o que fazer. Então eu ficava falando da boca para fora que nenhum homem prestava, ou que eu estava à procura de um relacionamento ideal, só que quando um cara legal chegava, eu não tinha condições mentais de sustentar, porque eu não sabia aceitar o que era bom. Eu não sabia, amigas, reconhecer o que era bom. E foi aí que eu entendi que existe uma diferença entre você ter competência para tal, mas você tem maturidade emocional para sustentar? Você tem maturidade emocional para aguentar? Porque mesmo que as coisas sejam boas, a gente também tem que suportar. A gente suporta a incerteza, a gente suporta o medo de perder, a gente suporta o medo de não saber como as coisas vão acontecer. Quando você tá num relacionamento ruim ou numa vida ruim, você suporta a angústia daquilo que é ruim. Mas quando a sua vida tá boa, você sabia que você tem que aprender a suportar a incerteza? Vou colocar isso na prática para vocês. Hoje a minha vida é maravilhosa, com todas as coisas que tem e que faltam, ela é maravilhosa. Eu gosto do meu trabalho, eu tenho uma boa relação financeira, eu tenho um ótimo esposo dentro de casa, a minha casa é boa, o meu carro é bom, eu tenho uma boa relação com as pessoas que estão em volta, eu tenho uma boa relação com a minha família, mesmo tendo problemas familiares. Hoje eu tenho muito medo de perder algo que é muito bom na minha vida, por exemplo, o meu relacionamento. Antes, eu vivia com a incerteza e com a angústia de um cara que me provocava e que me traía e que me fazia mal e que me judiava e que fazia um monte de coisa. Hoje eu vivo a angústia de perder a coisa que eu mais amo na minha vida, que é a minha vida, que é o meu relacionamento, que é o meu trabalho, que é as pessoas que estão à minha volta, ou seja, a angústia só muda de lugar. E enquanto você não tem maturidade, você tem que ser uma pessoa que é resistente emocionalmente. Eu conheço muitas mulheres que são incríveis, mas elas são frágeis demais. Tudo abala, tudo machuca, tudo tira você do eixo. Qualquer situação que aconteça, ela não tem uma flexibilidade psicológica de lidar com a situação. E isso foi o que eu aprendi no meu glow up, entendeu? No meu crescimento profissional, de maturidade, no meu relacionamento, na minha terapia, a ser uma mulher mais resistente, a ser uma mulher que aprende a suportar aquilo que é difícil, porque às vezes é necessário no que você está passando, porque nem tudo na nossa vida, por mais que seja maravilhoso, é fácil, e também a suportar a angústia daquilo que você não sabe o que vai acontecer, que é a maior incerteza da vida, os nossos medos. Então, muita coisa não acontecia porque eu não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade nenhuma para sustentar. E é muito difícil, às vezes, das mulheres entenderem, quando eu trabalho com elas na clínica, que olha, você quer isso, tá legal, mas assim, qual é a sua resistência emocional para aguentar, para lidar, para progredir, para avançar?
Se você não tem uma resistência, força emocional é diferente de saúde mental. Você tem saúde mental, é você conseguir ter inteligência emocional para levar a sua vida mesmo com o caos da melhor maneira possível. Agora, você ser forte emocionalmente, resistente emocionalmente para aguentar o medo, para lidar com o medo, para abraçar o medo, para abraçar suas vulnerabilidades, a gente está falando de um outro patamar de evolução emocional. Que eu só fui entender quando eu passei por isso. Eu tinha muita força, eu era muito competente, eu ainda tenho, só que eu não tinha maturidade. Eu não sabia ser resistente, eu não sabia receber as coisas e lidar com as coisas boas. Então eu acabava me sabotando, criando contextos, me judiando. Hoje eu posso dizer para vocês, sabe qual que é a realidade? Que a minha vida é boa. Não só pelos acertos que eu passei a ter, mas pelos erros que eu parei de cometer, gente. Quando você para de se sabotar, a vida realmente fica boa, você acredita? Hoje eu falo que a minha vida ela é boa, eu tenho uma boa gestão emocional, eu vivo momentos maravilhosos na minha vida, e isso não quer dizer que eu não tenha momentos ruins ou tristes, mas principalmente porque eu parei de me sabotar. Eu parei de errar na mesma coisa, eu parei de me fazer mal, eu aceitei ser humilde, vulnerável e aceitar os meus erros nas coisas que eu fazia. Então, quando eu falo que a gente às vezes quer coisas, mas não tem maturidade emocional, é isso. Você quer um relacionamento saudável, mas você quer um homem perfeito, sendo que você não é perfeita. Você quer um relacionamento saudável, mas você não sabe aceitar os seus erros. Você quer um relacionamento saudável, mas quando o cara chega e diz, ó, é você que eu quero, você corre, você foge igual uma menininha, porque você não dá conta. Você quer uma prosperidade financeira. Na primeira chance que você tem de prosperar financeiramente, você se sabota, você não dá conta, você perde, você doa, você investe em alguma coisa desnecessária porque você não sabe ter posse daquele dinheiro. Você quer um corpo saudável, mas você não tem maturidade para falar não, para parar de beber no final de semana, você não aceita que você tem que diminuir isso, aumentar isso, melhorar sua qualidade de vida, você não aceita. Então, muitas vezes a gente quer muitas coisas, mas qual é a maturidade emocional que nós temos para lidar com aquilo que você está querendo ou com aquilo que você vai receber? Quantas vezes, se você parar para pensar na sua vida, você já teve a oportunidade de ter coisas boas e de viver algo bom e você sabotou? Já parou para pensar? É que a gente não vê, a gente vai só, ó, vai vivendo e não vai se percebendo. Então, é muito importante para sua evolução emocional, né, para o seu crescimento, se você quer buscar uma vida que seja diferente, que você tenha liberdade de ser feliz, de parar de errar, você precisa entender que você ter competência para buscar o que você quer é diferente de ter maturidade emocional para suportar, para resistir e para aceitar até o seu próprio sonho. Então, às vezes você coloca um sonho, mas o meio do caminho você não planejou, você não sabe lidar com o meio do caminho, você não sabe receber o meio do caminho, você não sabe ter inteligência por meio do caminho. E aí, às vezes, aquilo que você tanto quer bate na porta e você acaba deixando ir embora, ou você acaba estragando, justamente, meu bem, porque falta essa maturidade emocional. Mas, Mari, como que eu construo maturidade emocional? Aí você vai ter que assistir os meus outros vídeos falando sobre autoestima, sobre comportamento, sobre como a gente começar a se autorrespeitar, o autocuidado, a autovalorização, os princípios definidos. Tudo isso faz com que você pare de se sabotar, construa uma boa relação emocional com você. Construa uma boa relação emocional com você, e aí isso vai te deixar mais resistente. A minha resistência emocional veio de aceitar meus erros, de lidar com as minhas falhas, de parar de fugir, de aceitar fazer o que era certo, não o que eu queria. Eu me dediquei muito ao esporte, o esporte me ajudou muito a me fortalecer, então eu me foquei no meu corpo, foquei na minha espiritualidade, foquei no meu trabalho, foquei na leitura. Teve uma fase da minha vida que eu lia 3 livros por mês e era a coisa mais maravilhosa que eu fazia. Eu sinto muita falta disso hoje, que a minha rotina hoje é diferente. Então eu mergulhei no autoconhecimento, no auto-perdão, em como se desenvolve. Eu fui ler, fui conversar com as pessoas. Eu dediquei a minha vida a melhorar. E dediquei a minha vida para parar de errar. Então a gente não consegue mudar se você não dá atenção para aquilo que você está se incomodando, para aquilo que você vê que é um problema na sua vida. Só assim você consegue desenvolver
maturidade emocional, resistência emocional, força emocional para suportar e sustentar tanto os seus sonhos quanto o meio do caminho que pode ser rodeado de fracasso, porque faz parte da vida. Beijo!